Muito bom dia aos ouvintes do Jornal Referência, bem-vindos a mais uma edição do Remate Final. Voltamos com o mercado das transferências, em que abordamos as várias equipas da Primeira e da Segunda Liga. Hoje calha falar sobre o Braga, o Desportivo das Aves e o Futebol Clube do Porto B. Vamos então começar por esta última equipa. Comigo eu tenho, como habitual, o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos, especialmente a todos os apaixonados por este jogo. Eduardo, começamos então por falar sobre a equipa B do Futebol Clube do Porto. Quais é que são as principais mudanças que destacas aqui nesta edição? O Porto B manteve Rui Barros como treinador principal. Pensava-se pelo menos que Mário Silva, tendo ganho a Youth League no escalão de sub-19 do Futebol Clube do Porto, poderia ascender à equipa B do Futebol Clube do Porto, mas a administração optou por manter Rui Barros, que teve aqui algumas perdas importantes em termos de jogadores. Por exemplo, Diogo Costa deixou de contar como uma opção regular para a baliza. Foi promovido à equipa principal, poderá eventualmente aparecer num ou outro jogo se não for emprestado, mas a baliza estará nas mãos de Ricardo Silva ou Francisco Meixedo. Para já, Ricardo Silva tem sido o titular. No último jogo foi expulso e houve a possibilidade de Meixedo assumir a baliza no que restava desse jogo. São dois jovens promissores que terão aqui níveis muito aproximados. Se calhar Ricardo Silva está uma fase de maturidade um pouco superior, mas penso que o Porto tem aqui potencial para criar bons guarda-redes e ao mesmo tempo alimentar a equipa B com qualidade nessa posição. No setor defensivo, Diogo Leite e Diogo Queiroz também deixaram de ser as opções principais para o eixo defensivo. Formavam uma dupla excelente que vem desde os escalões mais jovens do Futebol Clube do Porto. Diogo Leite já foi utilizado num jogo, mas terá aqui uma situação muito parecida com a de Diogo Costa, que falámos há pouco. Por isso, temos aqui Ferraresi como uma contratação recente. Ainda Gonçalo Brandão, que é um jogador já poderemos dizer veterano e que vem para no fundo capitanear a equipa, transmitir experiência ao setor defensivo. A nível de qualidade da dupla, vai ter este duo vai ter que criar rotinas, ainda está muito no início da sua associação, e em termos individuais, claro que o Futebol Clube do Porto perde, pelo menos no momento imediato, alguma qualidade. Nas laterais, do lado direito, Tomás Esteves vai ter se calhar aqui mais hipóteses de representar a equipa B do que a equipa principal, portanto vai andar entre uma equipa e outra, havendo ainda a hipótese de Saravia jogar quando Tomás Esteves vai à equipa principal. Se calhar descerá Saravia à segunda equipa, por isso penso que é uma posição em que o Porto vai ter uma unidade fortíssima, quer joga um, quer joga outro. São jogadores que para este nível de segunda liga têm um nível muito elevado.
Do lado esquerdo temos o regresso de Luís Mata, e que tem sido o titular neste início de campeonato. É um jogador que fez toda a sua formação no Futebol Clube do Porto, saiu para representar uma equipa de divisões inferiores em Espanha e agora regressou com outra maturidade. Ainda está no início da época, vamos perceber se ele deu esse clique que lhe faltava para elevar-se para um outro nível, mas é um jogador com potencial, e acho que aqui também o Futebol Clube do Porto está bem servido. No meio campo temos a subida de Morne Diaye à equipa B. É um jogador que traz para mim muita qualidade, e aí o Futebol Clube do Porto se calhar ainda aumenta o nível do jogador que joga na posição de trinco. Luizão à partida, não sei se será emprestado. Sei que ele não conta neste momento para Rui Barros, e eu acho que Morne Diaye é uma opção mais competitiva, que vai trazer mais competitividade, embora ainda não seja um jogador maduro, mas é um jogador para mim mais competitivo que Luizão e mais ajustado a este nível do Futebol Clube do Porto. Temos Musa Yaya, temos Afonso Sousa, Ricardo Valente. Há aqui várias opções. Ricardo Valente tem sido uma agradável surpresa, que eu, por acaso, era um jogador que eu não conhecia. Temos ainda Ángel Torres, que pode jogar a extremo, aliás, tal como Afonso Sousa. São duas unidades em que eu tenho bastante curiosidade para perceber como evoluem neste nível. Acima de tudo, Afonso Sousa, o filho de Ricardo Sousa, um antigo jogador de Futebol Clube do Porto, uma antiga glória do Beira-Mar. Mas para mim o elemento chave neste meio campo do Futebol Clube do Porto é Fábio Vieira. É de facto um jogador diferenciado, é um jogador que tem tudo para atingir um nível de topo, pelo menos um nível de Primeira Liga. Sem dúvida, acho que vai ser o próximo destes médios a ter uma oportunidade na equipa principal. Um jogador que define muito bem ao nível do passe, tem uma cultura tática também bastante assinalável para a idade, e o jogo do Porto B passa todo pelos seus pés. Na linha avançada, atualmente o Futebol Clube do Porto apenas mantém João Mário, Madiqueta e Tony Jim, comparado com as últimas épocas. Ainda Santiago Irala e Mários, mas penso que Mários ainda se encontra lesionado, pelo menos não tem constado aqui da ficha de jogo. Para mim, o Futebol Clube do Porto neste setor fica um pouco aquém da qualidade evidenciada nos últimos anos. Madiqueta tem aqui, para mim, se calhar a última época de Porto B, se a completar, porque é um jogador que pelas oportunidades que tem tido, tem sido um jogador que muitas vezes decide jogos, mas também revela alguma irregularidade. Tenho dúvidas que possa evoluir para um contexto de equipa principal, embora já tenha treinado com o Futebol Clube do Porto, inclusive esta época, na pré-época, com o Sérgio Conceição. Para este nível é um jogador interessante, mas para o Futebol Clube do Porto em si, tenho dúvidas. Espero surpreender-me, porque gosto de ver em todas as equipas jogadores a evoluir e a formar-se como grandes jogadores. O mesmo
penso algo muito parecido em relação a Tony Jim também. João Mário, de todos estes que eu falei, inclusivamente entre Mários e Santiago Irala, é aquele que mais me parece ter potencial para um nível superior em termos de contexto de segunda liga atual. Temos aqui um ataque que penso que possa ser dos menos fortes, pelo menos até ao momento, e sobretudo se o Fábio Silva não contar para a equipa B. Ultimamente ele tem sido sempre chamado para a equipa principal, inclusivamente pela falta de ritmo de Aboubakar, que no último jogo jogou pela equipa B, ficando Fábio Silva na equipa A. E Fábio Silva é que poderia ser aqui um joker importante para estar entre as duas equipas, mas tem estado mesmo quando não joga, tem estado sempre com a equipa A, por isso vai depender muito da presença de Fábio Silva ou não, a menos que haja alguma contratação, o sucesso do Futebol Clube Porto a nível ofensivo neste campeonato, porque de resto vai ter que ser uma equipa mais forte na componente defensiva para compensar a menor criatividade, o menor talento que pelo menos me parece ter a priori para esta época. E agora, Eduardo, passando para o Desportivo das Aves, quais são as novidades? O Desportivo das Aves perdeu aqui pelo menos 3 jogadores importantes, que foram Carlos Ponk, também um pouco o Jorge Filipe e Rafael Defendi também eram jogadores que normalmente faziam dupla com Ponk no centro da defesa, mas acima de tudo Carlos Ponk. Vítor Gomes, que pautava com grande qualidade, com grande classe o jogo a meio campo do Desportivo. E na frente Luquinhas, que era um desequilibrador que se afirmou na época passada e que também saiu da equipa, mas acima de tudo mantém o seu treinador, Augusto Inácio, um excelente treinador na minha opinião. Nem sempre valorizado ao nível da sua qualidade, e eu penso que conseguiu construir aqui um plantel minimamente qualitativo, portanto com qualidade suficiente para lutar pela manutenção com boas perspectivas. Mantém-se Bernardo como o guarda-redes titular. É um excelente guarda-redes, para mim merecia inclusivamente patamares superiores. Houve aqui portanto alterações então no eixo defensivo, com contratações de jogadores da zona da Europa de Leste, Balcãs, como Simonek, Zwigal e Meremic. Estes dois últimos têm sido os titulares. Ainda estou a conhecê-los, por isso não tenho uma opinião ainda muito formada sobre eles. A verdade é que o Aves tem sofrido golos em todos os jogos, mesmo no jogo que ganhou na jornada anterior, frente ao Marítimo. Esta jornada o Aves já teve um jogo, portanto teve o seu jogo antecipado e perdeu com o Rio Ave por 5-1. Não sei se serão estes os dois jogadores que vão formar dupla ao longo da época, mas que a defesa, e não só a defesa, como toda a organização defensiva que passa por toda a equipa do Aves vai ter que sofrer algumas alterações, ou pelo menos solidificar muito os seus processos.
onde eu acho que o Aves vai estando com alguma qualidade é a nível de laterais. Mato Milos, para o nível do Aves, é um lateral bastante razoável, e acima de tudo Afonso Figueiredo, para mim foi uma excelente contratação do Aves. Surpreende-me que o Rio Ave tenha deixado de sair. Só não me surpreende mais porque não era habitual titular na época passada, mas para mim era o melhor lateral esquerdo do emblema de Vila do Conde, e para mim tem um nível superior a uma equipa que lute para não descer de divisão. É uma excelente contratação, um jogador com consistência defensiva, sobe muito bem, cruza muito bem, e vai trazer muita qualidade ao desportivo. Na linha intermediária, a tal perda de Vítor Gomes pode refletir-se muito na capacidade de transição da equipa, de construção ofensiva do Aves. Mantém-se Cláudio Falcão, que é um trinco interessante para o Aves. Houve aqui a contratação de Estrela, que para mim fazia sentido ser mais vezes titular ao lado ou um pouco à frente de Cláudio Falcão, porque traz mais equilíbrio tático à equipa do que Ruben Oliveira, que é um jogador que aprecio, mas mais na posição 10, e ultimamente tem jogado o Cláudio Falcão e Ruben Oliveira a partir de zonas mais recuadas no terreno, e eu penso que o Aves ressente um pouco disso a nível defensivo. Há ainda aqui uma grande expectativa para perceber a real valia de Enzo Zidane, filho de um craque, de uma lenda mundial como é Zinedine Zidane. Ele marcou contra o Aves, contra o Rio Ave, o gol solitário, o gol de honra do Desportivo. Mas ainda não tenho uma opinião tão estruturada que queira neste momento dá-la sobre Enzo. Mas na posição 10, com Ruben Oliveira e com Enzo, parece-me que o Aves também está bastante bem munido de armas. Na linha ofensiva, também tem aqui alguns jogadores interessantes. Houve contratações de jogadores como Caraba, como Mohammadi, que para mim tem sido uma boa surpresa como avançado centro da equipa. Tem estado muito bem este iraniano. Ainda a contratação de Ruben Macedo foi uma boa ideia também por parte do Aves, um jogador que estava no Desportivo de Chaves, que desceu de divisão, e é um jogador que eu esperava há uns anos que pudesse ter dado um salto qualitativo maior, mas parece-me que este projeto do Aves é um projeto ideal para ele. Tem grandes possibilidades de ser titular, e tem sido titular nos primeiros jogos de campeonato, tem estado a um bom nível. Há ainda jogadores como o Wellington, que pode jogar na posição 10. Ultimamente tem jogado mesmo como segunda, não propriamente como número 10, mas como segundo avançado no Aves, e tem sido uma excelente surpresa mesmo. É um jogador que tem um último passe muito, muito bom. E para mim, os jogadores que são o futuro do Aves e que poderão levar a equipa para um outro patamar, sendo jovens, sendo jogadores ainda algo inexperientes, mas que têm
uma qualidade técnica e competitiva, conseguem assumir-se perante a exigência de jogos como já tiveram, de Taça da Liga, inclusivamente, sobretudo Miguel Tavares tem sido titular nestes jogos de campeonato, mas quer Miguel Tavares, quer Ricardo Rodrigues, para mim são de facto jogadores de grande realce no Aves, e que eu espero, com o seu potencial, sua objetividade, que possam trazer uma excelente capacidade de ataque à profundidade, de trazer golo, instinto de golo, que é fundamental para uma equipa que luta pelos objetivos do Desportivo das Aves. Agora, Eduardo, relativamente ao Braga, que teve esta semana uma vitória muito importante em termos da Liga Europa contra o Spartak de Moscovo, e que também já vem de uma vitória e de uma derrota, quais é que são as novidades e como é que se pode um pouco antever estes próximos jogos com estas novas aquisições? A principal aquisição do Braga foi o seu treinador, Ricardo Sá Pinto, que me tem surpreendido pela forma consistente como tem pegado na equipa e levado a equipa para um nível competitivo muito interessante já para esta fase da época. Veremos se ele se mantém consistente, porque penso que é esse o principal problema que se coloca na carreira de Sá Pinto. Ele que já esteve no Sporting com um relativo sucesso, sobretudo a nível de competições europeias, e isso é muito importante, esse lastro que ele traz para o Braga poder aspirar a uma boa campanha na Liga Europa. De facto, esse jogo foi um jogo muito importante, esse que mencionaste, sobretudo porque Portugal ombreia com a Rússia pela posição imediatamente acima no ranking europeu. A nível de aquisições, o Braga tem aqui a aquisição de Eduardo para a baliza, como uma das mais populares, digamos assim. E o Braga de facto tem aqui 3 guarda-redes de grande nível, como são Tiago Sá, que é uma promessa, já uma certeza a nível de qualidade, de segurança na baliza. O Eduardo, que tem uma carreira que fala por si, que esteve ligado contratualmente ao Chelsea, por isso só isso atesta a sua qualidade, apesar de já da idade avançada. E Mateus Santana, que tem sido o guarda-redes titular neste início da época, com excelentes resultados. Tenho dificuldade em eleger aqui um destes 3. Qualquer dos 3 vai transmitir segurança à baliza. Claro que uns mais pela experiência, como é o caso de Eduardo, outros pela agilidade, pela juventude, por estar numa fase ascendente da sua carreira, como é o caso de Tiago Sá. Mas parece-me uma boa opção para esta fase da época Mateus Santana, que esteve lesionado na época passada, mas que poderá estar ligeiramente em vantagem em relação aos outros, em termos de ser provavelmente o mais completo nesta fase da carreira e da época. No setor defensivo, o Braga contratou aqui um excelente reforço, como é o caso de Vítor Tormena, que estava no Portimonense. É um jogador que pode fazer a posição de lateral direito, pode ser
um dos elementos da dupla no eixo da defesa, ou então permitir ao Braga jogar numa defesa a 3. É um jogador que, salvo as distâncias de nível, como é óbvio, me faz lembrar um pouco Éder Militão, pelas características de controle de profundidade, pelas posições que pode também ocupar no terreno. Acho que é uma contratação melhor do que de facto tem sido visto pelos adeptos e pela imprensa. Do lado direito da defesa, o Braga também foi reforçar-se com Diogo Viana, que acho que é uma excelente ideia também, uma grande contratação, um jogador que evoluiu muito na época passada na posição de ala, portanto fazendo todo o corredor direito do Belenenses. Eles jogavam numa defesa a 3 e depois Viana fazia toda a ala direita. E pode aqui ombrear com Ricardo Gaio, taco a taco, algo que o Diogo Figueiras não conseguiu. Um jogador que já demonstrou qualidade ao longo da sua carreira, mas de facto não teve grandes chances no Sporting de Braga, pelo menos com Abel Ferreira. No lado esquerdo da defesa foi contratado Caju, um jogador que eu honestamente não conhecia, de quem se diz ter bastante qualidade. Estou curioso para perceber o seu nível, se de facto poderá substituir Sequeira quando for necessário à altura. No eixo defensivo, além de Tormiena, não há grandes diferenças relativamente à época passada. Mantém-se Bruno Viana, Raul Silva e Pablo, que também foi um jogador que me surpreendeu pela evolução que conseguiu na época passada. Há aqui qualidade suficiente em todo o setor defensivo para ser uma equipa bastante sólida. Na linha intermediária, a equipa também se reforçou com qualidade. Houve a saída de Eduardo, mas em contrapartida o Braga reforçou-se com o regresso de André Horta, um jogador de um nível muito, muito elevado, um jogador criativo, um jogador que consegue também ser equilibrado em termos de transição defensiva, consegue não ficar à espera do momento ofensivo e colaborar na organização defensiva da equipa e também em termos de transição. E com Palhinha, Claudemir, que são jogadores que trazem segurança defensiva QB, e Fran Sérgio, que é um jogador que também tem estado em grande evidência, um jogador muito completo, com grande qualidade técnica. João Novaes, que para mim é um dos meus favoritos neste Sporting de Braga. Não me parece ser um dos mais considerados por Sá Pinto para a titularidade, mas é um jogador que está sempre a um grande nível, quer quando parte como titular, quer quando entra em campo. Pode jogar numa perspectiva mais de ataque posicional, pode jogar quando a equipa pretende estar mais na expectativa, e falo sempre com grande qualidade. E depois tem um grande remate de longe, quer em bola parada, quer em bola corrida. No setor mais adiantado do terreno,
O Braga conta com muitas e boas opções também. Bruno Chadas, Trincão, que podem jogar a extremos ou nas costas do ponta de lança. Tem um excelente pé esquerdo, são dois tremendos jogadores. Murilo, que é um jogador rapidíssimo, e não só um jogador rápido, mas também com uma boa técnica, um jogador que sai bem no drible. O Wilson Eduardo é um jogador muito objetivo, muito repentista nas suas ações, cruza bastante bem, finaliza bem de longe, perto da baliza, parece bem na faixa ou em posições mais centrais. É um dos jogadores mais competitivos deste Braga, sem dúvida, não sendo dos meus daqueles que eu mais admiro, mas no futebol profissional mais importante é competitividade, e ele traz essa competitividade para o Braga. E por fim, a contratação do Anderson Galeno pareceu-me também uma excelente medida do Braga. É considerada uma contratação cara, porque o Braga normalmente paga pouco pelos jogadores que contrata, tem portanto, esse cuidado, essa prudência financeira, mas 3,5 milhões por um jogador com o futuro à sua frente, que já mostrou ter muito potencial, inclusivamente penso que poderia ter perfeitamente incluído o plantel principal do Futebol Clube do Porto. Acho que não é muito, acho que foi uma boa medida do Braga. E o Braga que na frente de ataque tem Paulinho, um dos melhores valores portugueses na posição. Não é um 9 puro, mas pode fazer bem a posição com outro jogador ao lado, ou então sendo digamos um falso 9 numa organização ofensiva mais dinâmica. E recuperou ainda Ahmed Hassan, que era um jogador proscrito por Abel Ferreira, mas que Sá Pinto, com que Sá Pinto tem contado para, sobretudo, numa perspectiva mais de ponta de referência, de ponta de lança de referência, que pode ser muito útil em jogos em que a equipa está a ter dificuldade em resolver, em finalizar. Hassan é um jogador melhor pelo ar do que por exemplo Paulinho. Penso que é um Braga muito interessante. Peço desculpa, faltava-me ainda mencionar Rui Fonte, que foi também resgatado ao Fulham, um jogador que veio a custo zero, que passou pelo Braga com grandes resultados, portanto um jogador que se destacou. Tem aqui características para mim muito semelhantes a Paulinho, e por isso, em termos de perfil, também é um jogador que faz todo sentido e que pode acrescentar instinto de golo e enquadrar-se bem na dinâmica da equipa. Muito bem, Eduardo, obrigada. Ficamos por aqui nesta edição do Remate Final. Relembro que podem assistir às restantes edições sobre o mercado de transferências e não só, em jornalreferencia.pt, ou então através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube e também no SoundCloud. Obrigada e até uma próxima edição.